doutor Miguel, falta agora o senhor aceitar meu convite. É só clicar aí no convite que o senhor vai conseguir entrar. Nós aqui, com todos Beleza! vocês, Que satisfação revê-lo, doutor Miguel. a satisfação é minha, só essas coisas que esses eletrônicos aqui não me caem bem, viu? A gente pensa que vai funcionar, mas não funciona. Ó, eu tô me mexendo e ele não parece aqui. Você tá vendo? Porque, na verdade, a sua internet não está muito boa. Mas está todo mundo ouvindo o doutor Miguel? Então, como é que está o áudio dele para vocês? Está todo mundo te ouvindo, doutor Miguel. Ótimo, a sua imagem está parada, mas está todo mundo lhe ouvindo. Gente, então vamos começar. Boa noite a todos. Estamos em mais uma live do canal do Saber Saúde Science. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Miguel Zaba. Como eu disse, é um excelente profissional. É uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Ele é pediatra, homotoxicológico, né? Homotoxicologista, desculpa. E ortomolecular. Exatamente. Se apresente, doutor Miguel, por favor, para esse público que está ansioso em falar com o senhor e saber como é que o senhor vai trazer de novidade hoje aqui para o Saber Saúde. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês essa noite aqui. Fico muito feliz de estar podendo participar desse trabalho da Jo e transmitir aquilo que a gente sabe a respeito do Kenkopato, do Kenkobio, do colchão e todas as coisas que eles fazem, porque a gente sabe que tudo isso é importante e a gente sente isso funcionando de forma correta, ou seja, a ação do eletromagnetismo, a ação do fóton, a ação do Kenkobio por sua vez, muito importante naquilo que aparece no dia a dia. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos trabalhar e vamos levar para frente todo esse nosso trabalho em termos da pesquisa que a gente faz junto aos produtos da Kenkobio. Então, aí, doutor Miguel, muita gente está lhe dando as boas-vindas aqui pelo chat e eu vou retransmitir para o senhor. Então, todo mundo está lhe dando boa noite, as boas-vindas. Muita gente mandando abraço. Então, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. O importante é a gente saber disso e vamos lá, vamos tocar a vida, né? Como a gente tinha falado na nossa conversa, o principal objetivo nosso hoje é começar a falar sobre como funciona para cada um de nós os produtos da Kenkopato. O que nós somos? Nós somos o ser humano, né? Então, se você vê aí na transparência, tem um ser humano aí que você podia pôr aí, se for o caso. Já vou colocar, então. Vou mudar a tela aqui. Tá bom. Então, tá aqui, ó. Esse daqui é o ser humano, a pessoa com a qual nós vamos trabalhar no nosso dia a dia. Nós vamos ter que mostrar e explicar como os produtos agem, como o eletromagnetismo, o magnetismo e o fóton agem nesse organismo. E vocês vão perceber que todo esse nosso organismo reage de uma forma adequada às impressões que chegam neles, né? Então, na sequência disso, nós temos um trabalho que mostra o nosso corpo com diversos órgãos. É esse que apareceu aí? Isso. Então, aí, nós temos os diversos órgãos do nosso corpo. Então, fígado, pulmão, coração, está tudo interagindo nesse corpo. E é esse corpo que nós vamos... Bem assim,
vamos trabalhar com cada um deles. Fala. Não, que havia ficado mudo, mas já voltou. Tá. Tá te ouvindo minha voz aí, né? Se eu Sim. falar, você fala, opa, eu dou uma paradinha. Então, é cada um desses órgãos que nós vamos trabalhar. Então, o indivíduo tem algum problema no fígado. O que você vai usar? O Kencobio é aquelas placas eletromagnéticas que são ligadas à eletricidade. Então, o Kencobio aí, por exemplo, no fígado, o Kencobio no pulmão, o Kencobio no coração. Em cada um desses órgãos que a gente tem aqui, ele vai agir especificamente lá. Ele é o primeiro mecanismo que nós temos para trabalhar com o órgão específico que você está tendo problema. Então, a pessoa vai conversar com você e fala assim, poxa, mas eu tenho uma dor de cabeça grande, eu tenho um problema de defesa imunitário, meu coração ele sofre, ele não bate direito, ele tem aquelas frequências doidas as arritmias. Arritmias, né, doutor? São essas arritmias que vão atrapalhar aquilo que a gente quer ver fazer funcionar. E vai em tudo. Quer dizer, você pega um pouquinho abaixo do pulmão, aí nós temos o intestino delgado, intestino grosso. Então, aqui está o intestino grosso, gente. O intestino delgado é o fininho que fica aqui internamente. O que é que está? Eu tenho cólicas. Eu comi alguma coisa errada e estou tendo diarreia, estou tendo vômitos. Ou seja, você já sabe que o teu problema é intestinal. Então, esse é o primeiro sinal que nós temos para poder usar os aparelhos que a gente tem. E os aparelhos são bem usados dessa forma que eu estou falando para vocês. Não tem muito segredo. O senhor dá licença um minutinho, doutor Miguel? Eu só quero mostrar aqui o que é o aparelho que o senhor está falando, só para quem não conhece, conhecer. Gente, esse é o Kencobio, ele é da tecnologia do PMF, é uma tecnologia conhecida mundialmente pelo eletromagnetismo, mas esse aparelho que nós temos no Brasil, ele tem mais duas tecnologias envolvidas aqui. Então, todo o revestimento dele está impregnado com a tecnologia da platina fóton e também com íons. Então, são 3 terapias em um único aparelho. Esse aparelho tem 5 gominhos. Cada gomo desse aqui, ele vai atuar individualmente. Então, vocês têm 5 aparelhos em um único aparelho e 3 tecnologias em um único aparelho. Então, a gente tem o eletromagnetismo, o fóton platina e os íons. Ele é cinza, assim, por conta dos íons, tá bom? Um dia a gente vai fazer uma aula somente sobre os íons para vocês entenderem o que é isso aqui. Mas esse é o aparelho que o doutor Miguel está falando, que regula o nosso organismo para ser colocado nesses órgãos que ele está explanando aí para vocês. Pode continuar, doutor Miguel, o senhor me perdoa, viu? É só porque tem gente na nossa live que não conhece ainda a tecnologia. Vem gente de outros lugares. Tá bom. É bom, porque assim eles vão aprender cada vez mais os nossos objetivos. Apareci eu de novo falando com você. Ah, muito bem, que delícia, viu? Não sei o que aconteceu, mas esse aparelho só mudando na minha mão dá essas chegadas. É a internet. Dos diversos órgãos que a gente tem aí. E como eu particularmente sou diabético, quer dizer, eu fiz muita coisa errada na minha vida, né? Eu não cumpri muitas coisas que eu devia cumprir de forma correta. E aí eu acabei apresentando um diabetes, e eu tenho diabetes, tenho pressão alta. Então, isso tudo atrapalhou o meu organismo no desenvolvimento que eu preciso ter. Sim. Então, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar com o Kencobio, e eu já trabalho com o Kencobio há mais de 20 anos, já quase. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a colocar esse Kencobio nos lugares importantes. Então, meu maior problema é o pâncreas, então eu vou pôr ele no nosso abdômen. Então, volta lá para a fotografia, ó, que nem ela está pondo aqui. Ponho ele nessa posição e ligo na eletricidade. Deixa eu demonstrar e vou voltar na sua fotografia lá. É isso.
Isso é onde ele está sendo colocado em cima da região do pâncreas. Vocês vão ver na foto agora que o pâncreas é justamente nessa posição. Abaixo das costelas, tem o pâncreas que fica nessa posiçãozinha aqui. Então, vamos pegar a próxima foto que eu tenho aí. Vamos chegar lá. E aí nós temos o bendito pâncreas. É essa coisa alaranjada aqui. Tá vendo esse laranjado aqui? E tem o intestino aqui. Então, esse é o nosso pâncreas. O nosso pâncreas é uma glândula muito boa, porque ela cuida da nossa digestão e também regula o equilíbrio do sangue, que a glicemia sobe e a glicemia desce. Ou seja, é o pâncreas que regula a nossa capacidade de funcionamento do nosso organismo. É isso que faz com que eu me equilibre. Então, o que acontece? Vamos para essa fotografiazinha aqui do lado. Aqui você tem um pâncreas e tem essa ilhota aqui que está aparecendo. Dá para vocês verem aí? Mostra para eles essa ilhota que tem aqui. Isso daqui. Essa é a ilhota de Langerhans. Ou seja, este pâncreas tem no seu interior diversos órgãos que nem esse que está aqui. E é essa ilhota de Langerhans que recebe o sangue, capta, diz o nível de açúcar que tem no sangue e ele, pâncreas, manda uma quantidade grande de insulina. A insulina é também a mesma coisa que a gente está pensando, ou seja, o que a insulina é? A insulina é uma estrutura molecular que é muito parecida com a estrutura da água. Todas elas são formando estruturas que lembram aquelas coisas dos cristais da água. Ou seja, cada dessas ilhotas vai produzir insulina. Essa insulina é uma estrutura que vai ao sangue, tem o formato biomolecular de um átomo, de uma estrutura, que vai junto com essa insulina até a célula que o organismo vai precisar dela. Ou seja, se eu tenho o meu organismo que precisa de sangue, precisa de açúcar, açúcar chegou na célula. Essa célula não vai deixar o açúcar entrar, a não ser que ele tenha junto dela a insulina, a chavita. Aí ela liga, abre a célula, e aí o sangue capta a quantidade de açúcar que ele precisa, e aí a célula, o sangue vai indo embora. Ou seja, tem duas células dentro dessas células aqui, desse grupo celular, que produzem a insulina. Uma delas No caso, a diferença dessa cor aqui, né, doutor Miguel? Essas células mais pretinhas, as células mais avermelhadas, né? Seria isso? Na verdade, se você ver aqui o gráfico, você vai ver assim, célula A e célula B. Do lado de cá, você vê que está. A célula A é a que libera a insulina. E a célula B é que libera o glicogênio. Certo. Então, a estrutura desses dois grupos, porque o pâncreas só vai fazer isso no sentido da digestão, do controle da insulina. Porque todas as outras estruturas que você vê nesse corpo amarelo produzem os sais que vão fazer o seu intestino funcionar de forma correta. Ou seja, ele é uma glândula que tem duas funções, né, doutor Miguel? Duas funções. Ele controla a parte da digestão, que é exócrina, e trabalha na parte endócrina, que é o controle da insulina e do glucogênio, que vai mobilizar a ação dessa insulina no organismo. Então, nessa fotografia assim bonitinha, assim, todo coloridinha, você vê o pâncreas e o resto do organismo naquele tom azul. Essa estrutura aqui é quem mantém o nosso equilíbrio do açúcar, é quem mantém a nossa digestão de forma correta, para que a gente possa ficar sossegado trabalhando do jeito que a gente quer. Agora, isso tem uma certa vida.
teu pâncreas foi programado e ele tem que fazer as tuas estruturas. Mas se durante toda a sua vida você foi uma pessoa adequada, que você não abusou, que você não se excedeu nos alimentos, que você não tomou muito refrigerante, que você não comeu muitas carnes gordurosas, você vai estar bem. Mas, se nesses anos todos você pecou contra esses processos específicos, e eu não estou falando de processos específicos gerais, nós estamos falando da nossa alimentação. Doutor Miguel, nós recebemos alguns profissionais aqui no Saber Saúde ao longo desse trabalho, né, que ainda está começando, mas profissionais que falam a mesma coisa que o senhor. Como é importante nós controlarmos a alimentação para a gente preservar os nossos órgãos, para a gente preservar a nossa função, né? Então, tudo que o senhor está falando, gente, presta bastante atenção, porque isso casa direitinho com o que a Patrícia Arilha falou, que é uma naturopata, que o Ricardo Yamazaki falou aqui para nós também, que a Camila Zanoni falou com relação ao cabelo. Então, tudo isso, doutor Miguel, o nosso público que está aqui do Saber Saúde, a grande maioria vem acompanhando esse trabalho e o que o senhor está falando casa direitinho com o que os profissionais estão dizendo. Como é importante a gente cuidar da nossa casinha, né? Exatamente. E essa casinha que você tem que cuidar tem que ser muito bem cuidada. Porque eu já fui atleta. Na minha época de faculdade, ganhei os 6 anos de faculdade, eu fui campeão em rugby, aquele esporte violento que os caras se tacam um no outro. Mas eu comia 5.000 calorias por dia. Me formei, continuei comendo 5.000 calorias por dia e parei de praticar os exercícios. Aí não dá, né? E se a gente contar tudo o que acontece em volta disso, ia nisso, fazia aquilo, comia ali, eu fui cada vez mais aumentando a minha vontade de comer. E quando eu me percebi, eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu me peguei comendo uma quantidade que me levou, o meu peso tinha chegado a 160 quilos. Alguma coisa está errada. Nossa, doutor Miguel. É complicado. Então, o que a gente fez? A gente tem que fazer isso, emagrecer, sentir toda essa evolução para poder chegar perto de uma alimentação adequada. Sim. Perto de uma alimentação que a gente segura as pontas e come só aquele pouquinho. E quando eu falo assim para vocês, comer só um pouquinho, é exatamente comer só um pouquinho. Vocês já viram o prato do francês? É assim, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. O prato de sobremesa eles capricham, mas a comida, é o mínimo. É uma colher de arroz, é uma colher de lentilha e por aí vai. Não abusa mais daquilo que ele tem que se preocupar. Muita gente não sabe, mas na verdade esse excesso de metabolismo para a gente consumir esse gasto calórico, para a gente colocar o organismo funcionando em cima de todo esse alimento que você ingeriu, algumas coisas ocorrem aí, né, doutor Miguel? Primeiro, você sobrecarrega seus órgãos, né? Sobrecarrega seus filtros, que a gente já falou disso anteriormente, que são o fígado, os pulmões, os rins, tudo isso sobrecarregado. Vocês estão vendo agora o pâncreas. As glândulas da pele, tudo isso. Tudo vai embora. Exatamente. E eu tenho um outro fator importante, porque vocês vão produzir muito mais radicais livres e, com isso, aumenta o processo de envelhecimento. Então, não tem necessidade de ficar velho tão cedo. Hoje em dia, a gente pode retardar isso, porque nós temos muito mais conhecimento de como fazer esse processo atualmente do que se tinha um tempo atrás, né? Exatamente.
E o grande drama é a velocidade com qual o tempo que está trazendo todas essas informações está chegando até nós. Hoje, nós não temos tempo durante o dia de ler os trabalhos médicos e científicos que são publicados durante o dia. Eu precisaria de 36 horas para ler coisas que foram feitas nas últimas 24 horas, porque os trabalhos vão se somando. Soma, e você se perde na contagem desses processos. Então, vocês viram, o aparelho nós temos. O aparelho, vou voltar lá no seu slide. Fácil, exatamente. O aparelho, vocês viram que é fácil. É só pôr aonde eu preciso, caso do pâncreas, essa região. E aí vocês vão ver que estas indicações são muito precisas. Essa indicação do pâncreas, por exemplo, quando a gente coloca esse aparelho nessa região do abdômen, essa energia que sai daqui vai trabalhar, sabe aonde? Na artéria, aquela artériazinha que está levando aquele sangue para aquela célula A, para abrir abrir a função dela e deixar que a insulina vá ao sangue e equilibre o açúcar do teu sangue. Pronto. O que você está fazendo? Você não está mexendo no pâncreas. Você está fazendo uma massagem no sistema vascular do seu pâncreas para ele Fiquei cobrindo na região do pâncreas, como o doutor Miguel estava explicando. Doutor Miguel, voltou, deu uma paradinha, mas voltou agora. Pode continuar. show passar e sair a insulina junto com o açúcar que vai para a célula adequada. Doutor Miguel, só poderia repetir, por favor, porque o vídeo estava pausado, nós não ouvimos a sua explicação. Tá. Por favor. Vê se eu estiver falando ok, você vai falando ok de pouquinho em pouquinho. Tá bom. O indivíduo pôs o aparelho no abdômen, ligou na eletricidade. Aquele aparelho vai estar vibrando, você vai ver que o aparelho esquenta na sua mão, vai ver que os ímãs que estão ali também ficam aquecidos. Então, é um aparelho que você vai usar por 15, 20 minutos, depois você vai dar uma paradinha, para, se for o caso, depois de meia hora, fazer mais um pouco. Perceberam? Isso é que o aparelho vai fazer lá. Essa energia que está saindo do aparelho vai trabalhar no vaso sanguíneo que está do lado da célula. Aquela célula que está vendo a presença... Está dando? Está falando? Está ouvindo? Estou te ouvindo. Aquela célula abriu o vaso, chegou naquela célula, aquela célula soltou a insulina para o sangue e essa insulina vai com o sangue até o órgão que precisa dela. Pode ser o músculo, pode ser uma estrutura do fígado, pode ser uma estrutura pulmonar, pode ser uma estrutura cerebral, que tem falta. Aí, quando chega lá a insulina com o açúcar, essa insulina abre uma chavetinha e a glicose pode entrar para a célula. Perceberam? Sim. A chavetinha abriu e a glicose entrou dentro da célula. Nutrimos as células do que ela precisava. Ok. Perceberam como funciona? Algumas vezes, esse mecanismo existe, mas por algum problema de técnica. Essa técnica é bem específica. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma disfunção da quantidade de insulina que é colocada no sangue. Pode ser uma insulina com certa deficiência, que ela não foi formada direitinho para trabalhar como insulina correta. Certo.
pode ser uma quantidade de insulina menor do que precisa, e pode até ser uma quantidade de insulina mais do que precisa. Quando a quantidade de insulina foi maior e a célula deixou ela entrar na célula, o sangue abriu as portas e ela entrou na célula, o que vai acontecer no sangue? O sangue vai ter uma baixa de açúcar, porque Sim. todo esse açúcar foi para a célula. Sim. E você sem açúcar no vaso, você vai ter aquilo que o pessoal chama de hipoglicemia. Ou seja, o indivíduo está ali correndo e de repente ele desmaia. Aí você chega nele, dá uma balinha para ele, dá um sachê de mel, ele toma e continua jogando. Uhum. Por quê? Porque voltou a energia que ele estava precisando. Uhum. Ou seja, ele teve uma hipoglicemia por excesso de consumo. E ele apaga por causa disso. Então, pode ser hipoglicemia por excesso, pode ser que não chegue o açúcar ali. E o indivíduo vai entrando numa hiperglicemia. Então, o açúcar do sangue dele vai até 120, 130, mas aí aconteceu o problema, ele vai a 400, 500. A pessoa começa a entrar em coma por excesso de açúcar no sangue. Então, são as vertentes que ocorrem para justificar essa quantidade específica de açúcar que ocorre ali. E é justamente esse o controle que o organismo faz para manter o nosso açúcar de forma correta. E aí o Kencobio vai ajudar nesse processo de regulação entre a insulina e a glicose. Isso, doutor Miguel? Esse é o segundo caminho. O primeiro era pôr o aparelho, que eu já te expliquei. Vamos pôr o aparelho aqui. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de um tipo de um boné que a gente vai usar para pôr na cabeça. Aqui o senhor quer que eu já coloque, que eu passe o próximo slide? Pode passar. Vamos ver o que vai vir aí. Vamos lá. Então, aqui o que você tem? Você tem algumas estruturas que vão fazer com que o teu organismo se equilibre. Eu estou pondo e fazendo a vibração no lugar que eu tenho que fazer. Nós ainda não temos o capuz, mas nós temos o boné. Então, a gente põe o boné na cabeça. O pano que é feito esse boné, a estrutura que é injetada desse boné, ele tem dentro dessa estrutura o fóton, que são os 4 minerais que fazem a luz passando por eles vibrar para que ele tenha uma adequação, uma forma específica para a energia que você precisa. Eu vou só demonstrar aqui, doutor Miguel. Pode fazer. Só um instantinho. Essa aqui é a fibra de fóton que o doutor Miguel está falando. Essa fibra de fóton, ela está toda impregnada com esse material que ele acabou de explicar, que é a junção da platina, do titânio, alumínio, a prata e o ouro, recentemente, né? Nós já estamos na 4ª versão desse material. Essa fibra, ela é colocada em alguns materiais em que a gente utiliza. Uma delas é esse lencinho aqui, que nós chamamos também de fibra de fóton. Essa fibra está aqui internamente e que a gente coloca em qualquer região do corpo. E esse tecido, essa fibra, ela vai emitir uma onda de 4 a 14 micras, que é uma onda de infravermelho longo, uma frequência contínua, que por conta da platina, por conta da nanotecnologia e por conta da platina, do alto grau de pureza da platina nesse material, que não são todos os infravermelhos que têm a platina na sua composição, mas esse, por conta da platina, ela é um catalisador, então ela leva essa onda de infravermelho até a sua medula óssea. Por isso que ela vai atingir os tecidos internos do seu corpo. Exatamente. E é justamente colocada por quê na cabeça? Vocês vão perceber o seguinte. Na cabeça vocês ainda vão aprender, né? Por que eu coloquei na cabeça? Porque nessa região da cabeça, bem no centro aqui do... Você viu que foi por um lado, foi para o outro, e aqui no meio ficou a estrutura. Essa energia, esses íons passam por essa cabeça e fazem vibrar
essa parte do meio, que é a parte mais antiga do nosso cérebro. É a parte mais antiga que responde a esse tipo de tratamento. Então, eu preciso desse cuidado para que ele vá funcionar de forma correta. Ele é estimulado nesse sentido, e essa energia que você pôs aqui é a energia que vai para o pâncreas. Perceberam? O primeiro passo foi o fóton, o Kenkobil no seu abdômen. O Kenkobil no abdômen e agora o fóton na região da cabeça, né? O Kenkobil foi em cima do órgão. Esse da cabeça vai sair do centro da cabeça e vai energia para onde tem que ir, na região do pâncreas. Também é a parte da energia interna. Então, vocês viram como os mecanismos vão ajudar. Mas como você já lembrou, e como tem muita gente que fica desesperado querendo ensinar como temos que comer. E eu também acho que temos que saber como comer. Eu já cheguei à minha conclusão. Eu como que nem o francês. Muito bem. Tá bom. À noite não estou conseguindo muito, mas eu estou chegando lá. Ainda vou Doutor Miguel não vê meu exemplo aqui, doutor Miguel. Eu sei, não, nós vamos chegar lá. Eu tô ciente disso e espero que daqui pelo menos mais uns 2, 3 meses termine essa minha barriguinha que está em excesso aqui. Então, tem gente perguntando se a gente pode colocar o Kenkobil no centro da cabeça. Gente, eu sempre falo que o Kenkobil é importante da gente colocar nessa região aqui, tá? É muito importante. Como é que a pessoa coloca no centro da cabeça? Dessa forma, né? O senhor tá me vendo? Tem que ser assim, só esse o jeito. Pronto. E outra forma que eu utilizo bastante é essa aqui. Não, mas essa é outro segredinho. Outro segredinho, tá? Outro segredinho. Tá querendo usar para outras coisas. Estão perguntando se o Kenkobil não faz... Estão perguntando se o Kenkobil não faz o mesmo trabalho do fóton. Não, gente, não faz. São tecnologias diferentes, atuação completamente diferente, tá? Exatamente. A gente volta, gente, se inscreve lá no meu canal do YouTube, do Saber Saúde Science, entra lá, se inscrevam, ativem o sininho, assistam as minhas aulas, eu falo só da ação do fóton numa aula, eu falo só da ação do Kenkobil em outra aula. Assistam isso para vocês ganharem mais conhecimento, porque cada um tem uma atuação diferente no organismo. Então, cada um tem a sua função. Existe a necessidade de se usar os dois, tá bom? Quando eu uso o Kenkobil, eu sempre indico para o paciente fazer uma complementação com o fóton. Quando eu uso o fóton, eu também faço a complementação com o Kenkobil. Tá bom? Perfeito. Pode continuar, doutor Miguel. Não, e basicamente nisso, como você lembrou agora, você às vezes coloca ele na região aqui dos olhos e um pouquinho acima, nessa região que a gente está pegando os seios da face. Aqui em cima dos olhos, nós temos os seios frontais. E é o que você vai trabalhar com o quê? A própria energia do fóton. A própria energia do Kenkobil, que vai estimular a parte quente da ação do eletromagneto, mais a corrente elétrica. Ou seja, o Kenkobil vai estimular a função específica da evolução do quê? O que você tem nessa região que normalmente o pessoal reclama de dor de cabeça, de disso, daquilo, outro? Sinusite. Exatamente. É onde você pega a sinusite. Você pega um indivíduo, se você começar a palpar essa região aqui, vai se queixar de dor. Por quê? Porque você está exatamente pondo o dedo em cima da estrutura que vai guardar secreção no seio frontal. E outro fator que eu falo muito também, doutor Miguel, com relação à glândula pineal, que também nessa região aqui a gente consegue atingir ela com mais facilidade do que no topo da cabeça. Por isso que eu gosto da região dos olhos. Não, mas a glândula pineal, se você perceber, ela vem desta região para cá. Desculpa, também. Só bateu a cabeça no celular. Dessa ponta aqui para esta ponta aqui, você traça uma linha reta. Você vê que é bem na região da orelha.
Sim. Então, essa estrutura que vai daqui para cá e uma estrutura aqui no centro Internamente. vai sair exatamente em cima da glândula pineal. Mas nessa direção aqui, né? Dessa região, vai dessa região, Eu traço aqui, gostei dessa colocação que o senhor fez, gente. Então, ó, traça-se uma linha dessa região aqui da orelha, não é isso, doutor Miguel? No que ela cruzou essa linha da orelha com essa linha daqui, aqui no meio, você está em cima da glândula pineal. Perfeito. E a glândula pineal é importantíssima. Porque ela faz o quê? Ela mostra para o nosso organismo como a gente tem que se comportar. A glândula pineal, ela vai começar, provavelmente, a ser muito importante quando a nossa consciência começar a ficar mais desenvolvida. Nós ainda contamos 1, 2, 3, 4, 5. Mas se você pega essa molecadinha agora, 325 vezes 428, ele te dá a resposta aí. Assim. Verdade. Espera um pouquinho, como é que você fez isso? Fiz porque ele tem essa capacidade. Ele já nasceu trabalhando com isto. Então, chip diferente. Exatamente. Alguma coisa está acontecendo. Então, Sim. Vai começar a usar capacidades que nós não temos. Sim. E aí você vai falar assim, vamos conversar com fulano de tal. Esse é o exemplo meu, por exemplo, né? Eu saía de carro, quando eu voltava para casa, minha mãe falava assim, o que aconteceu? Eu falei, mas não aconteceu nada, tá tudo bem. Imagina, você está com uma cara que aconteceu muita coisa com você nessa tua viagem. E realmente tinha acontecido coisas que eu não ia contar, mas tinha que contar, porque ela chega aonde, né? Então, isso é uma coisa que mãe fazia. Sim. Mas daqui a pouco, muita gente vai estar fazendo isso. Porque a nossa capacidade de percepção é essa sensorial. Está chegando, então vamos ficar espertos. Tudo que nós fizermos para desenvolver o nosso ser vai ser muito útil para o desenvolvimento da nossa raça, que a gente precisa. Como você falou, bom, voltando à sinusite, esta região também pode ser usada com a máscara. Vocês viram lá volta aqueles slides que tem aquela máscarazinha dele. Vou voltar lá. Isso. Aqui está uma máscara, olha lá. Está vendo a máscara aqui? Essa máscara vai na região dos olhos. E vocês veem que essa parte de cima dela já chega mais nessa região aqui. Então, você pode pôr ela aqui até mais. Que isso vai fazer com que você durma melhor. Eu vou demonstrar aqui só um pouquinho, doutor Miguel. Pode eu tenho mostrar. a máscara aqui. É isso que o doutor Miguel está falando. Ela é mais ampla, ela também é toda forrada. Internamente ela tem a fibra de fóton, né, material que nós falamos, e ela é colocada na região dos olhos. Isso, e nessa região ela pega grande parte aqui, tanto da testa como aqui embaixo nas laterais. Ela pega essas duas partes superiores que ela estava pondo aqui e essa parte aqui no seio maxilar. Os dois seios maxilares, os dois seios frontais, e nessa região do centro é o seio etimoidal. Então tem que ficar esperto nisso. Tem que usá-la para fazer essa cobertura toda. Entendido? Perfeito. Eu desapareci. O senhor virou a câmera para o seu computador. Eu fiz alguma coisa. Tem duas setinhas aí na lateral da sua tela que você vai apertar. Perfeito. Apareceu. Então, vocês perceberam como a gente está começando a usar uma coisa que eu expliquei para vocês, correspondente ao pâncreas. Mas, vocês viram que vocês estão tratando diabetes. Vocês podem pegar esse Kencobio e colocar no seu fígado. Beleza. Fígado é importante para quê? Para cuidar da digestão, das dificuldades específicas do dia a dia. Então, você põe no fígado para passar aquele excesso de álcool que você tomou, aquela comida que você comeu de forma errada. Está tudo saindo nessa região.
Sim. Viram como é importante? Sim. E agora, falando em coronavírus, se você pôr ela do lado esquerdo, na região do baço, mais para, pode pôr ele mais para cá, ao contrário, isso. Põe ele um pouquinho mais para trás você. Isso. Você está pondo ele exatamente no teu lado esquerdo, que é o baço. Pô, mas o baço não é importante. No baço, para mim, nunca foi importante. Pelo menos até 1985, quando começaram a surgir os primeiros trabalhos de doenças imunológicas. Sim. Quem cuidava da doença imunológica era o nosso timo. Quando a gente entrou na adolescência, o timo dá uma sumida, ele desaparece, aquela glândula. O timo some. E aquela função que essas glândulas levaram passou para o quê? Passou para os gânglios da região do tórax. Exatamente. E essa estrutura, quem faz realmente, o pessoal chegava assim e falava assim, não, o indivíduo chegava no centro cirúrgico, ou chegava de um acidente, estava sangrando, vamos tirar o baço que não precisa para nada mesmo. E tirava o baço e deixava o cara sem. Aí você fala assim, pô, mas ele tirou o baço. Não faz nada, não faz nada. Só que hoje você percebe que as imunoglobulinas A, beta, alfa, imunoglobulina das alergias, a imunoglobulina dos alimentos, são todas produzidas no seu baço. E você não tem baço. Como é que está o sistema imune? Dá para levar. Dá. Só que quando você chega na minha idade, você não tem mais sistema imunitário. Sim. Se você ainda for com a cabeça quente, você deprime mais ainda pela emoção o seu sistema imunitário. Com certeza. Ele depende das imunoglobulinas. Sim. Mas se você estiver achando que nada está bom para você, você não vai tocar a tua vida daqui para frente. Não vai sentir firmeza nisso daí. Sim. Por quê? Porque o teu nervosismo, a tua ansiedade vai fazer com que o teu sistema imunológico vá embora. Então, o indivíduo da idade, da melhor idade, né? Ele não tem vitamina D, porque a gente normalmente tem que ter 20 a 30 miligramas de vitamina D no organismo. Quando chega nos seus 70, 80 anos, ela está em 1,2, 1,5. Você não tem vitamina D. Entende? E você precisaria de ter uns 70 miligramas de vitamina D para conseguir responder. Exatamente. Então, se você não tem essa vitamina D aqui, você tem que fazer com que as tuas imunoglobulinas do teu sistema de defesa desta região, todas aquelas bolinhas, você palpa debaixo da garganta, todos esses caroços que você tem, que são, na verdade, gânglios de defesa, você tem que tratar para você conseguir ter um sistema imunitário bom. Então, a gente começou com uma coisa simples, que era o teu diabetes. Sim. E você vai como? Vou fazer minha dieta. Então, tá. Então, a dieta é como eu já falei. Tem que comer que nem francês. O que você quiser fazer, você vai fazer, mas você tem que comer que nem francês. Ou seja, vão dar no máximo 1.000 calorias por dia todo. Por 24 horas são 1.000 calorias, 1.200. Se você tiver afim de perder... Principalmente nessa época, né, doutor Miguel, que a gente está em casa, praticamente sem atividade, né? A nossa atividade é só caminhar da sala da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro. O problema não é então, esse. a nossa base do metabolismo está muito grande e tem muita gente que tem comentado que está comendo as paredes. Lógico, eu estava até falando, aqui em casa a gente não está, graças a Deus, a gente não está com essa cabeça de comer as paredes, a gente está se alimentando bem, pouquinho, tranquilo. Então, estamos praticando atividade também, a gente caminha, a gente tem feito algumas coisas para aumentar a imunidade, né? Usamos o Kenkobil todos os dias, usamos todos os produtos de fóton todos os dias. Então, tá todo mundo bem, graças a Deus. Mas tem que tomar muito cuidado com essa ingesta alimentar nesse período de reclusão,
porque nós estamos com uma baixa do metabolismo, né? Do consumo calórico, porque não tem muita movimentação, o corpo está mais parado, então os nossos órgãos estão trabalhando um pouco menos, né, doutor Miguel? Exatamente, isso. E isso é que nem aquela conversa. O cara chegou aqui e falou um segredo para você no ouvido. O 20º cara vai estar contando uma coisa totalmente diferente do segredo que você falou. Isso foi Sim. contado de um para um, de um para um. Quando chegou no 20º, ele está falando outra história. Tem nada a ver com o segredo que ele falou aqui. Porque essas coisas vão se modificando pela passagem da informação de uma pessoa para outra. Isso ocorre no nosso visual, isso ocorre na nossa escuta. Então, nós temos que saber o que nós ouvimos, ver o que nós queremos e fechar a boca, para não deixar entrar coisa errada. Isso é o Doutor caminho Miguel, certo. tem uma pergunta aqui para o senhor, estão perguntando se o Kenkobil ajuda na memória. Exatamente. Isso que você falou que você faz é o que cada um de nós temos que fazer. Ou seja, eu quero dormir num colchão devidamente adequado para que eu tenha um sono tranquilo, com todas essas energias estabilizando o meu corpo. Tenho que ter o Kenkobil para ser aplicado no organismo, no nosso cérebro, no nosso abdômen, nas nossas pernas, porque tudo isso está relacionado com esse gasto de energia errado que a gente não percebe. Sim. Então, tem que ficar esperto. Faça o Sim. seguinte, vamos lá. Então, aqui, o que você tem? Essa estrutura aqui, em azul, não, é essa desse outro lado. Essa estrutura é a estrutura dinamizada do fóton. Ele é essa estrutura que aparece quando tem aquele pano. E esta estrutura de fóton pode ser aplicada em qualquer região do organismo. Percebam na fotografia do lado os pontos eletromagnéticos que o teu organismo tem. Então, você pode colocar em todos eles para melhorar as dores. Tenho dor no ombro, dor na perna, dor no joelho, dor no pé. É onde eu vou colocar o meu fóton, o meu Kenkobil no lugar exato para melhorar aquela dor. Posso colocar a malha, que está aqui colocada desse lado, e na foto anterior nós tínhamos um travesseiro. O travesseiro é mais antigo ainda, que a gente usava logo que a gente começou a trabalhar falando do colchão do Kenkopato, né? Ele tem um colchão específico que você dorme um sono adequado. Então, é uma das coisas que pode fazer para ter toda essa vivência dentro dos produtos que você precisa usar. E a Kenkopato produz uma série muito grande dessas estruturas. Passa a próxima transparência. Gente, já já a gente responde as perguntas de vocês. Eu tô vendo que tem algumas perguntas interessantes. Deixa só o doutor Miguel concluir o raciocínio dele, tá bom? Então, só para terminar mais a nossa conversa, nós temos aqui essa estrutura do cérebro e nós temos a estrutura da parte interior do cérebro, onde vocês veem a glândula pineal aqui no meio. Então, dessa estrutura com aquela, você chega na glândula pineal. Pronto. Cheguei aonde eu preciso, tá? E essa energia aqui também sofre a influência do quê? Do meio ambiente. Se eu ficar preocupado com aquilo, eu sei que até a energia do meu meio ambiente vai interferir no nosso organismo. Eu tive dado uma olhadinha na aula que vocês tiveram da última vez, e eles usaram, por exemplo, os aspectos geomagnéticos da Terra. Aquelas linhas de Hartmann, aquelas coisas todas. Sim, sim. Aquelas linhas fazem isso que o cérebro está fazendo aqui, ó. Ele recebe influência destas linhas e chega aonde você precisa tratar dos seus problemas. Eu tive um casal que ele teve problema na região da próstata e ela teve problema na região da mama. Era onde os pontos cruzavam no organismo delas.
Então, o que eu fiz? Tem que mudar o quarto de vocês. Agora, vocês imaginem como é estranho para um pediatra falar para o marido, para a mulher que ia mudar o quarto deles. Mas estava Pois totalmente é. explicado pela geociência. Então, aí agora, doutor Miguel, no ano passado, no ano de 2018, saiu aquela pesquisa que o fóton, principalmente o Fóton PED, foi uma pesquisa que foi feita lá na Argentina por professores que trabalham com radiestesia, né? Que o fóton, principalmente o PED, ele faz uma anulação desse campo eletromagnético nocivo. Então, isso é uma descoberta fantástica. Agora não precisa mais mudar a cama, viu, doutor Miguel? Agora é só colocar um fóton PED na cama que isso está resolvido. Não é fantástico? Fantástico. Nossa, é Eu fico fantástico. esperto. Eu sei que o A problema gente a existe. gente vai colocar essa publicação lá no blog do Saber Saúde. Tem um Tá vídeo bom, demonstrando a pesquisa deles, é muito legal. tá bom. O fóton neutraliza essas linhas de Hartmann, de Curie e Isso, perfeito. as veias hídricas que ficam na parte Exatamente. subterrânea da Terra. Exatamente. Eu já tenho eu já fiz um trabalho levando essa informação para o pessoal. Qualquer dia desses a gente passa aqui com a gente para o pessoal rever essas ideias. Então, Nossa, perceberam? Fala. perfeito. Vou voltar lá na sua explicação, desculpa. Tá. Então, aí você... Pode passar a próxima transparência. Aqui, por exemplo, eu já falei, aqui é vocês veem que tem 3 gânglios simpáticos, 3 células do sistema nervoso simpático. Existe um espaço grande entre essas células. Vocês veem como é um espaço aberto? Este espaço que está aqui, não é que não tem nada. Ele tem células de outras estruturas, que nós conhecemos como neuróglia, que são estruturas que mantêm o ideal funcionamento de todas essas células. E para vocês terem uma ideia disso, só para vocês aprenderem, nessas estruturas, a quantidade de cálcio que existe é 10 vezes maior da quantidade de cálcio que existe nas glândulas do sistema dos axônios e dendritos das células nervosas. Cálcio Nossa, que aqui interessante. 10 vezes mais. Eu já até contei Uau. para você que essa quantidade de cálcio é muito importante na quantidade de cálcio que você tem que dar para o moção que está aí. Porque é essa estrutura que faz render ele funcionar legal. O pessoal vai falar, mas isso não tem trabalhos. É que nem não tem trabalhos de vitamina D no idoso. Só que vai ver a quantidade de idosos que morreram. É grande. Sim. Porque não tem essas estruturas. Então, fica esperto nisso. A gente estuda e sabe que tem que ser usado. Eu pego uma vitamina, às vezes eu me assusto, falo, será que eu vou tomar tudo isso? Mas tem que tomar. Porque a estrutura das vitaminas no teu sangue são muito importantes em função do que eles vão fazer. E essas estruturas, elas estão muito relacionadas com uma coisa que eu ia falar hoje, mas não vai dar mais para a gente falar, que é a quantidade da qualidade da água que nós tomamos. Sim. Se eu tomar uma água do rio, essa água é amorfa, ela não tem estruturas. Se eu tomar essa água, por exemplo, que vem de Ibirá, ela tem toda uma estrutura biomolecular, ela tem um desenho, ela tem uma estrutura específica. E se você pegar a insulina, você vai ver que a insulina também é uma forma desse tipo. Essa daí, agora, aqui você tem ela está contando mostrando essa caixinha aqui, porque ela tem umas bolinhas aqui dentro, não sei se está aí ou não, mas normalmente a gente põe 12 bolinhas aqui. Ah, está ali a bolinha, vocês acharam a bolinha aí. Tem 12 bolinhas dessa que mantém esta água feito o quê? Foi colocado estas pilhas, que na verdade são fótons, que estão fazendo essa água ficar adequada ao dia a dia. Perceberam? Ou é Ibirá ou é essa, porque não tem outra.
Perceberam como funciona? Então, é isso que nós Exatamente. temos que fazer. Nós temos que pegar todas essas estruturas, porque, por exemplo, vocês vão falar, como é que funciona? Por que a água forma cristais? Por que a água tem cristal lá dentro? Aonde surgiu isso? Ou seja, isso é o calor que sobe, lá em cima é muito gelado, e é essa estrutura dela subir e descer que cria o cristal nela. Sim. E você não sabe o que você está fazendo. E se você fala assim, mas e a insulina o que é? Não vamos chegar agora, nós vamos, numa próxima vez, ver. A molécula de insulina também é uma forma. Então, Sim. essas estruturas vão se juntando e vão dando funcionamento ao nosso corpo, que é o que a gente precisa. Então, não tem como, tem que usar isso para chegar onde a gente precisa. Pode passar o seguinte? Posso. Deixa eu só explicar uma coisa. Vocês estão perguntando por que são 12 pastilhas dentro dessa garrafinha. Na verdade, a gente calcula, para fotonizar a água, nós calculamos em média 2 a 3 pastilhas a cada 100 ml, tanto de shampoo, quanto de condicionador, quanto de água. Nós calculamos entre 2 a 3 pastilhas para fotonizar a água ou qualquer líquido a cada 100 ml. Nessa garrafa aqui tem aproximadamente 600 ml. Tá? Então, se usa 12 pastilhas, de 10 a 12 pastilhas, 10 numa garrafinha de 500 ml, 12 pastilhas ali numa de 600 ml, tá? Então, por que 12? Eu estou explicando só porque me perguntaram aqui, viu, doutor Miguel? Numa garrafinha, porque a quantidade de fóton numa pastilhazinha é muito pequena. E quando for beber a água, tem que movimentar para poder tomar essa água. É importante fazer isso também. Outra coisa, essas pastilhas, elas têm a durabilidade de 70 anos. Então, todo o material de fóton, tudo que leva a propriedade do fóton, ela tem essa durabilidade pequena de 70 anos. Aí, quem quiser colocar no testamento, eu aconselho. Morre e deixa no testamento para alguém, tá bom? Porque vale a pena, a pessoa vai te agradecer. Não, até lá. Aliás, doutor Miguel, eu vou contar uma particularidade hoje, você não vai acreditar o que eu fiz. Eu falo que achar pastilha de Stix no chão é a mesma coisa que achar nota de R$100, né? E hoje eu estava no neuropediatra com meu filho, que hoje foi dia de consulta, para quem não sabe, o João é autista, e eu fui passando dentro do hospital e vi um negócio pequenininho, branco no chão. Na hora me veio na cabeça assim, nossa, pastilha de Stix. E eu agachei para pegar. Eu falei, gente, da onde que eu tirei que ia ter pastilha de Stix dentro do hospital? Eu não entendi aquilo. O que aconteceu? Mas é tão instantâneo isso, sabe? Porque aqui, às vezes, eu coloco no João Pedro e o João Pedro pede a pastilha, ele já engoliu pastilha de foto. Pra você ter ideia, ele já engoliu o stick. Você pergunta para ele, João, cadê a bolinha que a mamãe colocou? Engoli. Então, e assim, não tem problema, não tem nenhum problema. Mas ele engole, a gente acha pastilha por aí. E eu fiz isso, paguei esse mico hoje no hospital. Achei que era stick e abaixei para pegar. Porque eu falo, igual notinha de R$100. Gente, põe no testamento, porque vale a pena. A pessoa vai te agradecer mais do que se tiver ganhado dinheiro. Tá, que é saúde, né? Ganha saúde. E é isso que a gente fala. Só põe a última transparência aí que você tem aí, que é Sim, senhor. Sim, senhor. Eu pode mudo trocar? essa? Pode ser essa parte aí, ó. Aquela que Ai, peraí, só um minuto, que eu apertei duas vezes. Então, aqui nós temos o que a gente trata. Então, tá aí. Vocês podem ler a relação e saber especificamente o que a gente trata. O autismo está aí, principalmente por tua função específica, mas está o Parkinson, está o Alzheimer, e vão todas as patologias, hipertensão, pressão. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar com o Ginkgo Bio, a gente começa a ser um médico generalista. Eu vou trabalhar todo o organismo do indivíduo. Sim. Eu tenho os aparelhos que eu estou mostrando para eles, a dieta, que é uma coisa fácil que a gente tem que
introduzir a nós para a gente começar a comer bem pouquinho. Os exercícios, Sim. que é uma coisa que nós temos que fazer sempre. E a meditação. Porque vocês viram que eu não falei em nenhum aspecto aqui da meditação. Mas a meditação é justamente o tempo no qual a gente para de ver as coisas ao nosso redor e nos preocupamos somente naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Então, tudo isso termina com a meditação. E é isso que eu quero colocar para vocês. Gente, nosso papo não é de 1 hora. Nosso papo é um papo que vai levar bastante tempo. Vixe, doutor Miguel, você está achando que você vai aparecer aqui no Saber Saúde só uma vez? Agora que o senhor já aprendeu o esquema de entrar aqui no Instagram, nossa senhora, eu estou olhando aqui um pouco os comentários, gente, porque eu sei que vocês têm algumas perguntas e eu estou dando uma olhada aqui, tá, doutor Miguel? O senhor tem mais um pouquinho de tempo aí? Pode ser, pode falar. Então tá, estou só verificando aqui o que tem mais de pergunta para o senhor. Deixa eu ver. Deixa eu segurar isso na mão, porque se eu deixo solto não vai funcionar. Aqui eles perguntam sobre a água fotonizada, que o senhor já falou, né? Sobre questão da ingesta de água. Como? Peraí. A água do rio não tem forma, ela é sem forma. E a água trabalhada nessa estrutura cria essas formas que são úteis para o equilíbrio do teu organismo. Por isso que a água fotonizada é útil para a manutenção da tua energia. Se você parar de beber, você não vai ter ela. Perfeito. Desculpa. A Dinha está perguntando, em caso de suspeita de Covid, como se deve usar o aparelho Kenko-Bio? O Covid, ele é um problema básico de defesa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar no baço, para estimular a tua defesa no baço, e colocar na cabeça, para tirar esses pensamentos desagradáveis do dia a dia. E fazer uma coisa que é um aspecto, vamos assim dizer, religioso, que o Paulo, quando ele foi falar com os filipenses, ele falou o seguinte: gente, vocês têm que ficar contentes com tudo que a vida te dá. Então, a gente pegou essa frase e a gente falou: como você está? Estou contente. Estou contente por quê? Porque vivi, porque me alimentei, porque dormi bem. Então, só isso a gente faz você ficar contente. Então, a frase que ele colocou, que ele pegou dos filipenses nessa época, foi justamente essa: ficar contente para tudo aquilo que está nos dando força. Então, fica contente com esses objetivos, por isso que o Covid vai ajudar bastante se você colocar aqui na região do baço e colocar no cérebro para melhorar. Colocando no cérebro, o que você vai fazer? Você colocou aqui no baço para equilibrar o baço. Colocou no cérebro, o que você fez? Você está ativando o teu cérebro. Todas aquelas células estão recebendo esse banho de energia. Você precisa de energia no cérebro? Pô, quem não precisa? Todos nós precisamos de energia demais. Ativando o sistema glandular, né, doutor? Que regula todo o nosso organismo, né? Exatamente. Mas colocando aqui, você já começou a ativar o quê? Tua pineal, tua hipófise, tua tireoide. Só aqui você já pegou 3. Então, a partir daí você estimula tudo. Coração, tudo, tá tudo nesse esquema. Então... tem alguém perguntando de menopausa. Gente, nós vamos receber aqui uma ginecologista. Já está quase fechado a data que ela vem. Então, nós vamos falar de menopausa. Nós vamos falar de dores na mama. Nós vamos falar de gestação. Tem assunto que não acaba mais, gente. Paciência. Insônia, doutor Miguel, qual que é a sua indicação para insônia? Insônia é a mesma indicação que eu te falei agora. É na região do cérebro. Você colocar insônia, gente. Colocar isso, colocou isso, vai funcionar. Eu ainda vou conseguir que eles me façam o meu capuz com fóton
botar o capuz no foto, você põe o capuz no foto e dorme a noite inteira, que não vai dar problema nenhum. Então já é uma forma de chegar nisso. Aqui ele ainda não tem, mas eu vou... Pode deixar que eu converso com o seu Kozuka, seu Takashi, eles colocarem isso na publicação. Isso aí. Estou falando, o senhor consegue, doutor Miguel, pode ter certeza. É difícil, mas a gente vai tentar conseguir. Muito bem, gente. Eu agradeço a presença de vocês aqui no canal do Saber Saúde Science. Essa live vai subir ali para o YouTube. Não esqueçam, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, ative o sininho lá do canal do YouTube do Saber Saúde Science, assistam as aulas que estão disponíveis lá. As nossas lives nós estamos colocando lá como fonte de estudo também. É óbvio que a gravação não fica adequada para o sistema do YouTube, porque o YouTube precisa que ela fique na horizontal e lá fica na vertical, mas a ideia é fonte de estudo. Então, toda a riqueza que o Dr. Miguel Zaba trouxe, os outros profissionais também trouxeram, fica disponível lá para que vocês consultem posteriormente, façam anotações, estudem e possam mostrar também para os seus clientes que todos nós profissionais estamos aqui trazendo para vocês que a tecnologia do Fóton Platina, do Fóton Ion, a tecnologia do PMF, que nós utilizamos no Brasil como o aparelho Ginkgo, ela é extremamente benéfica como coadjuvante nos tratamentos convencionais. Então, ela é perfeita para prevenção de doenças, né? Perfeita para isso e muito boa no tratamento coadjuvante de outras patologias também. Então, vai agregar muito a todo o conhecimento que você já tem. Então, agrega no conhecimento de acupuntura, naturopatia, agrega para quem trabalha com psicologia, agrega para quem trabalha com psicoterapia, agrega para tudo, gente. É muito rico, optometria, é muito rico. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui no Saber Saúde para mostrar para vocês que existem várias opções de trabalho com essa tecnologia e que existe também várias comprovações, né? A gente tem demonstrado alguns casos, se vocês entrarem no Instagram, a gente mostra alguns casos de benefícios, alguns casos de sucesso. A gente não pode mostrar tudo, por exemplo, em feridas eu não posso mostrar, porque as feridas que eu tenho, as fotos são feridas bem feias, então não dá para a gente demonstrar para vocês, nem todo mundo pode olhar, mas nós temos vários casos de sucesso com esse trabalho. Doutor Miguel, gratidão pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Eu espero e deixo aqui o meu convite para uma próxima vez que eu estar aqui compartilhando mais conhecimento, que o senhor traga novos assuntos, que o senhor possa enriquecer cada vez mais a nossa sabedoria, que traga para a gente mais sabedoria. Não, é importante a gente poder divulgar bastante tudo isso e termos cada vez mais pessoas trabalhando conosco, utilizando a tecnologia Ginkgo, fazendo as dietas adequadas e com isso a gente chegar onde a gente precisa. Não esquecer dos exercícios, trabalhar, para aí a gente conseguir atingir um grande... e tocar a vida para frente, tá bom? Exato. Uma boa sorte para todos vocês, muita saúde e vamos lá, vamos levar coisa que atrás vem gente. Um prazer estar com vocês. Muito bem. Tá? Gente, abraço virtual em cada um. Abraço para o senhor Dr. Miguel. Vejo vocês na sexta-feira. Nós vamos estar aqui mais uma vez, agora com um dentista que trabalha com a ATM. Nós vamos falar com o Dr. Marcos Gisueli. Ele vai trazer para vocês uma forma de usar umas plaquinhas para demonstrar como que a articulação temporomandibular tem uma forte influência em todo o corpo, em todo o sistema. E nós estamos desenvolvendo um trabalho com essas plaquinhas e os sticks. E a gente vai trazer essa novidade para vocês. E eu espero que todos estejam conosco aqui na sexta-feira, às 21 horas, no canal do Saber Saúde Science. Obrigada. Obrigado. Um beijo no coração.
Tchau, tchau, doutor Miguel. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente.